Eu vou te mostrar como que você consegue estruturar um relatório de machine learning, mostrando aí os resultados de uma análise preditiva de uma forma que você com certeza vai impactar os seus stakeholders. Então fica ligado aqui neste vídeo e dá uma olhada no material que eu preparei. Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo, muito bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece ainda, eu sou Vladimir Prates. Já deixa o seu like aqui no vídeo e também já se inscreva no canal para acompanhar os materiais, os conteúdos que a gente produz aqui sobre Data Science, sobre análise de dados. Mas vamos lá então, dar uma olhadinha aqui no material que eu preparei, tá? Então, o título do vídeo é Como organizar um relatório de análise preditiva. Impressione o seu cliente, seja ele interno, caso você trabalhe como membro de um time da área de dados de uma empresa, ou externo, caso você esteja trabalhando com consultoria em Data Science, por exemplo. E aí você vai aprender neste vídeo como que você consegue estruturar o seu relatório de machine learning de uma forma muito interessante. Nos vídeos que você encontra neste formato aqui no meu canal, você tem acesso a aulas curtas e objetivas na medida do possível, e também estes slides que você vê e todos os outros dos vídeos neste formato estão neste repositório público no GitHub. Lá também tem uma tabela com o índice e os links para os vídeos já gravados neste formato aqui. Então entra lá, eu deixo o link também na descrição e dá uma olhada. Neste vídeo especificamente, eu vou primeiro comentar com você essa estrutura sugerida para o relatório de um modelo preditivo e depois eu vou apresentar para você um exemplo, tá? Só para antecipar um pouquinho e você ter noção do que você vai encontrar, vou passar rapidamente no exemplo que eu vou mostrar depois, tá? Então, este aqui é um relatório que eu construí, e ele está publicado no meu blog. Depois eu vou passar em mais detalhes o que cada parte dele quer dizer, tá? Mas é sobre esta estrutura, sobre um relatório neste formato aqui, que eu vou discutir aqui neste vídeo, tá? Então, eu vou comentar, na verdade, não sobre o relatório especificamente ou sobre as questões técnicas, mas sim sobre a estrutura em si, tá? E isso vai servir para qualquer tipo de problema de negócio, para qualquer tipo de modelo de machine learning, tá? É mais uma discussão teórica, mas ao mesmo tempo extremamente relacionada com a prática de um cientista de dados, tá bom? Então, a estrutura sugerida, eu relacionei ela aqui em tópicos, tá bom? Espero que não fique maçante para você, não se assuste com esse monte de texto. Eu vou tentar deixar tudo claro aí nos próximos minutos, tá? Começando o seu relatório preditivo, eu sugiro que você comente o tamanho do problema. Então, mostre o tamanho do problema, tá bom? Ah, busque aqui algum indicador, tá? Que você consegue, de uma forma geral, eh, transmitir qual que é o tamanho do rombo ali, o tamanho do buraco. E este tem que ser um indicador que os analistas de negócios, stakeholders envolvidos, eles têm que ser fluentes nesse indicador, ou seja, tem que ser algo que é muito claro dentro da empresa, alguma métrica que é muito falada e muito utilizada na empresa para medir este tipo de problema de negócio que você está tentando resolver com o seu modelo de machine learning. O segundo ponto é explique a metodologia da análise, tá? Então é aqui que você vai falar do modelo que você utilizou, mas muito mais do que isso, eu sugiro que nessa etapa você comente sobre os pré-tratamentos que você precisou fazer nos dados, tá? Então, geralmente a gente passa muito tempo aí envolvido em estruturar o dataset, estruturar a tabela de dados, de uma forma que você consiga usá-la, usar essa tabela aí de dados como input do modelo, né? Então, nunca vem pronto, né? Essa ideia de que os dados já vêm prontinhos é muito acadêmica, é muito teórica, mas não é prática, porque na prática a gente sabe que tem dado de um lado, tem dado no outro sistema, enfim, a gente tem que fazer algumas integrações. Claro que isso é um trabalho também de engenharia de dados, é um buraco que é mais embaixo, digamos assim, mas de forma geral, algum tipo de pré-tratamento nos dados, criação de alguma variável, sempre é necessário fazer. Então, essas discussões, essas explicações você coloca nesta sessão,
tá? Você também vai comentar nessa parte de metodologia a questão de feature selection, ou seja, é comum que a gente comece com uma grande gama aí de variáveis, tá? Então, tudo que você mapeia como importante, tudo que o time de negócios julga como um possível, né, algo que possivelmente vai impactar no problema de negócio que está sendo analisado, a gente tende a pegar tudo, colocar num balaio, digamos assim, e depois a gente vai filtrar isso, vai reduzir essa quantidade de variáveis, por meio dessa metodologia por meio de metodologias de feature selection, a gente vai ser capaz então de reduzir o número de variáveis, tá? É claro que isso é opcional, mas se esse é o seu caso, né, que você acabou achando melhor não utilizar todas as variáveis que foram selecionadas a priori, então você vai ter que explicar por que que você tirou algumas das variáveis e vai ter que explicar qual o método que você utilizou. É aqui também nessa seção de metodologia que, por fim, você vai explicar qual foi a metodologia de machine learning que você escolheu. E por que que eu coloquei metodologia de machine learning e não o modelo? Porque, por exemplo, eh, eu já trabalhei com times que a gente costumava utilizar, uma metodologia chamada de grid search, na qual a gente não utiliza um modelo específico, mas a gente utiliza diversas famílias de modelo e a gente também parametriza cada família de modelos em intervalos, né? Cada um dos parâmetros você coloca um intervalo, ou seja, teste daqui até tal ponto, você cria esses ranges, e aí você deixa rodando centenas de modelos, tá? Às vezes dezenas, às vezes centenas de modelos, e a própria ferramenta, o próprio framework de machine learning que você está utilizando, no caso, eu costumava usar muito o, o H2O, tá? Que é um pacote que tem para R, tem para Python também. Inclusive eu falo dele em alguns dos vídeos aqui, mas lá você consegue fazer esse tipo de abordagem. E eu sei também que em outros frameworks de machine learning também é possível utilizar essa técnica de grid search, tá? É diferente do AutoML, tá? Não é o AutoML. AutoML é outra coisa. Mas se você, por exemplo, escolher usar um XGBoost sem utilizar a grid search, mas simplesmente fazer algumas parametrizações na mão, então você vai explicar por que que você fez essas parametrizações neste modelo, por que que você escolheu este modelo para esse problema de negócio nesta seção aqui do relatório, tá? E também eu acho bacana, geralmente tem aqueles gráficos, né, de importância das variáveis, então eu acho legal colocar aqui, mas eu acho legal também explorar um pouquinho, pelo menos nas variáveis que são mais importantes, explorar um pouquinho como que cada uma dessas variáveis mais relevantes no modelo, por fim escolhido, como que elas impactam na probabilidade que foi estimada, tá bom? E também, uma próxima sessão vai falar, essa aqui é muito legal, eu recomendo que você crie essa sessão onde você vai mostrar onde que a empresa deve focar as suas ações, tá? Isso é muito prático e é aqui que o seu stakeholder ali da área de negócios vai olhar e você vai fazer os olhos deles brilharem, porque você já vai, eh, criar um funil ali de onde que é mais interessante a empresa atacar. E às vezes para um cientista de dados é muito nítido isso, ou seja, se eu te entrego, por exemplo, uma coluna a mais com as probabilidades, você simplesmente precisa, ordenar essas probabilidades e ver quais são os casos mais críticos. Parece muito óbvio, mas para quem é da área de negócio, para quem não é da área de dados, isso não é tão simples e também não foi simples para nós, que somos da área de dados no começo, quando a gente entrou na área. Então é bom a gente ter essas questões críticas assim e tentar facilitar a vida, porque o nosso foco não é parecer, que a gente faz algo muito fora da caixa ou que ciência de dados é mágica, mas o foco de um cientista de dados tem que ser ajudar de fato a empresa a resolver problemas de negócio, tá? Então por isso que a gente tem que fazer, tentar simplificar a forma como a gente apresenta os resultados, da melhor maneira possível. E uma dica aqui é criar, rankings, tá? De risco. Então, você criar níveis de risco
com base nas predições estimadas. Por exemplo, é uma forma muito legal, de ajudar a empresa a entender em quem que ela deve focar as ações, tá. E uma parte que, na medida do possível, não deve faltar, na minha visão, é a análise financeira. Eu vou dar 2 exemplos aqui rapidamente. Eu já trabalhei, muito com modelo preditivo de turnover na área de turnover de colaboradores, né, colaboradores que pedem demissão da empresa, e também o exemplo que eu vou mostrar aqui é de churn de clientes, ou seja, clientes que cancelam o modelo de assinatura, por exemplo. Então, vou ser sincero para você que na parte de turnover é mais complicado, geralmente, de você conseguir, fazer um link direto com impacto financeiro, porque é mais complexo você saber o custo de você contratar um colaborador, o custo de ele ser demitido, quanto que ele deixa de gerar de receita para a empresa. É uma análise muito mais elaborada e mais complexa, e às vezes simplesmente é inviável de fazer, na prática, num curto espaço de tempo na empresa. Tá, mas em outras áreas, como por exemplo a questão de churn de clientes, é muito mais óbvio, porque você tem ali clientes que pagam no modelo de assinatura, então se ele deixa de pagar a assinatura no mês seguinte, é muito fácil quantificar quanto que a empresa deixou de receber, tá. Então, dependendo do caso, é mais fácil, dependendo do caso é mais difícil, mas é interessante que os profissionais da área de dados sempre tenham essa pulguinha atrás da orelha para trazer uma análise financeira, porque isso ajuda muito a vender, a análise, ajuda muito e não vender, assim, num sentido pejorativo, mas a vender mesmo internamente, a análise para que no sentido de que as outras pessoas consigam entender o que que você está demonstrando com aqueles resultados, tá. Outro ponto muito interessante é como os dados serão disponibilizados. Neste relatório que eu vou mostrar, você vai ver que eu estou simplesmente disponibilizando um link para download, mas você pode mostrar como que você estruturou essa tabela com os resultados das predições, por exemplo, na base de dados, né? Então, vai depender muito de cada caso, mas é importante que de alguma forma você mostre nesse relatório, você apresente como que as pessoas vão ter acesso a estes dados, com os resultados das predições aí do seu modelo de machine learning. E também o item 6 não é menos importante, ele é muito, relevante, porque aqui a gente vai trazer os próximos passos. Então a gente nunca consegue esgotar tudo em uma única análise, isso é normal, e só que é muito interessante que você consiga endereçar quais são as próximas ações, tanto em termos técnicos, que vão ter essas questões técnicas vão ter relação com o seu trabalho enquanto cientista de dados, tá? Então, quais são os próximos passos que você mesmo vê enquanto, sei lá, melhoria de modelo, de procedimentos, tá? Alguns novos tratamentos nos dados que você pode realizar, algum tipo de gráfico que você pode vir criar, que você não conseguiu desenvolver dentro do tempo que você tinha para essa análise em questão. Mas é importante que você crie estes próximos passos técnicos e também de negócio, tá? Ou seja, tipo, que tipo de ações que podem ser tomadas, que tipo de, ah, às vezes algumas novas bases de dados que não têm a ver com a questão técnica, mas são mais assim negociações da empresa, algumas aquisições de bases. Então, essas questões que envolvem mais a área de negócios também devem ser endereçadas, e é muito importante que você tenha uma sessão só para discutir esses pontos. Espero que você tenha gostado dessas dicas gerais, e isso eu trago muito baseado em duas questões. Primeiro, tanto na questão de método científico, tem algumas adaptações aqui, tá? Que você vai ver ali a questão do método científico, né? Você começa com introdução, que seria relacionado com esse item 1 de mostrar o tamanho do problema. Tem a questão da metodologia científica, que estaria relacionado aí com o item 2. E depois vem a questão de resultados, né, apresentação dos resultados, que tem relação aí com os itens 3 e 4. E também aí no item 4 e nos próximos vem a questão de discussão dos resultados e também de próximos passos. Então tem a ver, essa estrutura não tirei do nada, tá, ela tem a ver com o método científico em si, mas ela também tem a ver com experiências práticas que eu já vivi, então eu já implementei essa estrutura em alguns, exemplos práticos e funcionou muito bem.
tá? Então por isso que eu estou trazendo aqui para você. Agora eu vou te mostrar um exemplo de relatório onde eu utilizei exatamente esta estrutura e esse exemplo ele está publicado no meu site e ele usa um conjunto de dados fictício. Só que é legal eu comentar aqui que num relatório na empresa, você geralmente vai explorar mais, tá? Isso aqui eu fiz em pouco tempo, eu fiz para ser um post de blog, para demonstrar a ideia, mas não para esgotar, né? Então no dia a dia você vai, desmembrar mais, tá? Bom, mas deixa então eu fazer aqui um paralelo com essa estrutura que a gente já, discutiu, tá? Aqui está ela. Então vamos olhar agora para o relatório em si e vamos ver. Bom, o primeiro passo aqui é mostrar o tamanho do problema, tá? Então aqui é uma análise preditiva de churn de cliente, como eu já comentei. Faço uma breve introdução do que é churn, explico o dataset, e aí depois eu venho aqui e eu mostro o problema. O problema é que a empresa tem 26% de taxa de churn, tá? Este é o problema, essa taxa de churn. Então, está apresentado aqui num gráfico fácil de ver, fácil de entender. O próximo passo é explicar a metodologia de análise. Pré-tratamentos nos dados. Vamos ver se tem alguma coisa. Acho que aqui, bom, esse dataset ele é prontinho, então aqui eu não expliquei nada sobre pré-tratamentos, não precisei fazer. O próximo passo é a questão de feature selection. Eu não fiz, tá, nesse relatório, mas viria aqui. É aqui que eu vou mostrar também a questão de qual modelo que foi utilizado, importância e impacto das variáveis. Então, olha só, aqui eu estou trazendo este gráfico tradicional de importância das variáveis e uma dica que também é possível utilizar esse gráfico de importância de variáveis como base para feature selection. Então você pode traçar um threshold, um ponto de corte para a importância e cortar todas as variáveis que estão abaixo de tal nível de importância. E aí você vê como que ficou o modelo depois disso, tá? Então seria uma forma de trabalhar com feature selection, mas existem outras formas também. Mas é legal que você comente isso aqui. E depois de estimado o modelo, aqui eu estou também, né, explicando nessa parte de metodologia, estou explicando que neste caso eu estou utilizando o modelo GBM, ah, e eu explico brevemente o que que é o GBM, tá. E aí depois, com base nesse GBM estimado, eu vou conseguir construir esse gráfico de importância das variáveis. Eu tenho aqui que a minha variável mais importante é essa contract, e assim por diante. E aí, com base nas variáveis mais importantes e que eu consigo ver que a empresa tem algum nível de ação em cima dessas variáveis, porque tem variáveis que ajudam a explicar o modelo e tem variáveis também que ajudam a explicar, porém a empresa não tem nenhum tipo de forma de agir em cima disso. Então, claro, eu estou aqui trazendo exemplo, né? Isso aqui é um exemplo de análise para você entender a ideia geral. Mas eu peguei e construí esses gráficos eh, que eu consigo ver como que cada nível de cada variável, sendo ela categórica ou sendo ela numérica, como que né, cada valor da variável numérica impacta na probabilidade de churn. A probabilidade de churn é a probabilidade do cliente cancelar o modelo de assinaturas, cancelar, né, a assinatura daquele produto. Então eu consigo saber aqui que, por exemplo, mesmo que você nunca tenha visto nada desse dataset, você já está vendo aqui que nessa variável contract, o mês a mês, né, month to month, a categoria month to month é a que mais impacta no churn, e isso está inclusive acima do nosso churn geral aqui, que é de 26%, né, está na base aqui dos 30%. Então, olha que legal, aqui você já começa a ter uma ideia geral de como que a probabilidade estimada ela oscila variável por variável. Então, essa é uma forma muito legal de já conseguir mostrar algum entendimento mais prático para quem está acessando o seu relatório, os resultados das suas análises. Outra, o outro ponto, né, é aqui mostrar onde a empresa deve focar suas ações. E aqui eu construí este gráfico muito legal. Aqui eu tô, tenta imaginar, vou tentar explicar isso de uma forma não muito demorada. Mas o que que eu fiz, né? Eu segmentei por DCs de risco. Então, eu peguei a probabilidade estimada, que aqui foi de 0 a 1. Então, a probabilidade estimada do indivíduo, do cliente, deixar a base no próximo mês. E eu ordenei isso de forma decrescente e eu dividi em decils. Então, esse primeiro decil é o decil mais crítico, ou seja, é o decil mais provável, que tem maior probabilidade de cancelar
modelo de assinaturas. E nesse DCIL, tá? Então o DCIL foi criado com base nas predições. Porém, eu estou utilizando aqui o dataset de teste no qual eu já tenho os resultados, eu já sei quem gerou churn e quem não gerou. Então, como eu já tenho acesso a quem de fato gerou churn ou não, eu sei que neste decil de indivíduos mais prováveis a cancelarem, eu tenho uma concentração de 77% de indivíduos que de fato cancelam neste modelo de assinaturas. E 23% não cancela. Aí você pode perguntar: "Bom, mas por que que tem 23% ainda que não cancela se eles são de altíssimo risco?". São clientes que possivelmente pode vir a cancelar nos próximos meses, não cancelou este mês, mas isso aqui não é ciência exata, né. Então, pode ser esses clientes têm total característica, de um cliente que cancela, então pode ser que no próximo mês ele venha cancelar, pode ser que ele nunca cancele, mas de qualquer forma ele continua tendo características daquele cliente que cancela. E olha que legal, nessa linha roxa, lilás, eu estou acumulando os clientes cancelados. Então veja que, por exemplo, no decil, 4, ou seja, com olhando para 40% da base, de clientes, a gente consegue, com base no resultado da análise preditiva, tá, com base nesses decis de risco, a gente consegue atingir 77%, olha esse númerozinho, 77,74% de quem cancelou de forma acumulativa. É basicamente um Pareto isso, tá. Então a gente, a a gente vai, o que que a gente comunica com esse gráfico aqui, né. A gente comunica que a empresa vai tomar ações para evitar o cancelamento, não em toda a base de clientes, mas em 40% da base, por exemplo, que ela vai conseguir atingir 77%, dos clientes, que de fato vão gerar churn na empresa. Então olha que sensacional isso, tá. E se ela avançar, por exemplo, tiver dinheiro para tomar ações aí, eh, com 50% da base, ela consegue a Tooltip aqui ficou um pouco em cima, mas ela consegue atacar cerca de 87% de todo mundo que gera churn, ou seja, você praticamente, elimina todo mundo que você praticamente alcança todo mundo que gera churn na empresa, aí com 60 a 70% é da base, tá, isso é muito legal para a questão de priorização. Eu volto aqui para esse primeiro exemplo que eu dei, que eu acho mais interessante, né, que é atacando 40% da base, você consegue atingir cerca de 77% dos clientes que de fato vão sair. Então isso gera uma economia, porque a empresa não precisa mais atacar 100% da base, mas apenas 40% e ter um resultado muito mais assertivo, tá? Até porque não faz sentido a empresa ter ações de retenção, de um cliente que já está extremamente tranquilo, que ele não está nem aí para cancelar, ele não vai cancelar, que são esses indivíduos aqui, tá? Aqui podem ser feitas outras ações, mas não são as mesmas ações que vão ser feitas aqui para esses clientes de maior risco. Então, esse tipo de percepção que é muito legal de um cientista de dados tentar pensar como que a pessoa lá da área de negócios pensa, tá? O próximo passo é uma análise financeira, tá? Então eu estou aqui fazendo basicamente o mesmo gráfico que o gráfico acima, só que sem essa linha acumulativa. E também eu não estou fazendo um gráfico stacked aí relativo, mas um gráfico absoluto, mostrando aqui o impacto financeiro, tá? Então aqui os valores são pequenininhos, mas imagina que isso na empresa pode alcançar patamares altos, tá? Então esse decil de risco, nesse caso aqui, ele está gerando um prejuízo, não é um prejuízo, né? Mas ele está, são 13.000 reais, vamos dizer assim, em que a empresa deixa de ganhar com clientes que cancelam no decil 1. Então, por cada um desses grupos de risco, você também consegue ter nesse modelo aqui, como eu falei, né, no caso de modelo de churn, predição de churn, geralmente é mais fácil de você ter acesso a essas questões aí financeiras e fazer uma análise financeira. Claro que você também pode explorar muito mais do que eu explorei aqui, mas com esse gráfico simples, a pessoa da área de negócios também já consegue ter uma noção geral do impacto financeiro daquela análise que você está trazendo. Quase finalizando o nosso relatório, como que você vai disponibilizar os dados? Eu comentei que você pode escrever aqui que os dados foram disponibilizados na base de dados de tal e tal forma,
Mas, neste caso, o importante é que você mostre, eh como que a pessoa pode ter acesso aos dados, né. E aqui, então, estão as colunas resultantes do modelo, essa coluna de probabilidade estimada, tem a coluna aqui com base numa análise de threshold, de pontos de corte, qual que é o ponto de corte da probabilidade, que é um ponto de corte ótimo para você dizer se a predição vai sair como sim ou não. Tá, é uma análise separada do que essa análise de DCIS aqui, tá, mas também tem essa coluna de predição, e aqui tem uma coluna que você vai comparar se essa predição, eh, foi certa, foi correta ou não, tá. E aí, por fim, eu botei aqui um botãozinho, neste caso, tá, então eu estou fazendo, toda essa estrutura de forma completa. Aqui o camarada conseguiu baixar uma tabela em Excel já enriquecida com essas 3 colunas que são resultado do nosso modelo preditivo. Olha que massa, né. O último item então é a questão dos próximos passos, tanto em termos técnicos quanto em termos de negócio. Então aqui eu estou colocando alguns próximos passos, tem a questão aqui de eu falei, né: "Pô, é legal você colocar um processo de feature selection". Eu não coloquei, então eu coloco isso como um próximo passo técnico, né. Digamos que por questões de deadline, sei lá, você não conseguiu incluir o feature selection, então você coloca como uma sugestão para o próximo passo e justifica por que que isso é importante. Outra questão, que eu coloquei como exemplo, um detalhamento um pouquinho maior dessa análise de impacto das variáveis. Eu me refiro aqui a essa análise aqui, tá? Então, colocar aí de todas as variáveis e não apenas de 4 variáveis, como eu coloquei, né? Ah, e também fazer atualizações periódicas do modelo, foi uma sugestão técnica que eu coloquei. São exemplos, né? E algumas sugestões de recomendações futuras em termos de negócio, como, por exemplo, criar planos de ação para os DCs de maior risco, que são esses camaradas aqui, de maior risco de cancelar. Que tipos de plano de ação que a área de negócios pode traçar, tá? Também segmentação de clientes, endereçar, né, fatores-chave aí para atuar e monitorar e avaliar este modelo preditivo. Bom, então, de forma geral, eu espero que você tenha gostado, tá? Ah, desta, desta abordagem aqui que eu trouxe para você de como que você consegue trabalhar aí, né, com uma estruturação bem legal de um modelo preditivo. Espero que você realmente tenha gostado. Deixe seu comentário com seu feedback e também com as suas sugestões. Se você trabalha de uma forma um pouquinho diferente, também deixa um comentário aí para a gente crescer junto, tá bom? Te vejo nos próximos vídeos. Até mais.